Você já ouviu falar na doença de Alzheimer? Pois é, o programa Cotidiano foi procurar um especialista para falar sobre o assunto. Dr. Valdecir Oliveira Santos Rigolin fala da doença que afeta hoje cerca de 1.200.000 idosos só no Brasil. E no mundo, são mais de 35 milhões. A doença do Alzheimer tem uma descrição de um século, né? Tem mais de 100 anos que foi descrita pelo cientista Alzheimer. E nesses anos todos esse tempo, essa doença que acomete a população idosa e por tabela, ao redor, ela tem um impacto grande nas famílias, que é uma doença com perdas cognitivas. Como não é uma palavra muito conhecida, de conceito fácil, cognição é mais que memória, afeta mais que memória, isso é, ela afeta a memória com prejuízo da função. Isso é, a pessoa perde sim a memória, mas perde também a sua funcionalidade. Ela fica incapaz de decidir, de ir, de vir, de reconhecer, de comunicar-se, de falar, de ter autonomia, autocuidado. Então é um prejuízo grande. E ao redor, as pessoas que cuidam também são afetadas, porque tem prejuízo de reconhecimento do seu ente, das pessoas que cuidam, dos parentes. É uma doença de grande impacto. Dona Evanil Aparecida Martins Jordão, de 60 anos, passou por uma experiência com o Alzheimer. Sua mãe, Dona Maria Francisca, teve a doença entre os anos de 2008 e 2011. E foi na cozinha que ela diagnosticou a doença em sua mãe. Ela trocava as coisas que era da geladeira, ela tirava, outras coisas de armário ela guardava na geladeira, tipo arroz, café. Então tudo ela guardava na geladeira e coisa da geladeira ela tirava fora. E outra também, que ela desconhecia as pessoas, ela ficava muito nervosa. E depois, foi decorrer do tempo, aí eu procurei neuro para ela. Foi aonde que ele falou que ela estava com Alzheimer, mas já estava muito avançado. Aí ela começou a ficar agressiva, eu cuidava dela na casa dela, depois trazia para minha casa, ela falava que não, que aquela casa era dela, não nossa, então que nós tínhamos que sair. Chegava, já para o final, os filhos, que nem o meu irmão, tem um irmão que ela via o filho dela como se fosse o irmão dela. Então, como o irmão dela chamava Erpídio, então ela chamava esse filho dela de Erpídio. Ela confundia. Apesar de não ter cura, os tratamentos à base de remédios são as principais alternativas para o controle da doença. As pesquisas que avançam, que prometem para impedir a evolução dessa doença. Por enquanto, nós temos tratamento para estabilizar a doença. Eu prescrevo esse remédio, nós prescrevemos no Brasil e no mundo 3 substâncias que ajudam a estabilizar a doença. A origem da doença ainda é desconhecida, mas acredita-se que em 10% dos casos ela é passada de pais para filhos. É importante saber, né? Se tem uma causa, você vai impedir interferindo na causa. Ela não tem a causa conhecida. Sabe-se o que ocorre no cérebro. Sabe-se que o cérebro sofre degenerações, toxinas que depositam, essas substâncias amiloides que depositam no cérebro, em áreas específicas do cérebro, mas não sabe por quê. Então isso causa uma angústia, porque não tem como você interferir. Ainda segundo o doutor, a qualidade de vida é essencial para quem quer se prevenir do mal de Alzheimer. Tem como você impedir fatores que complicam a doença do Alzheimer, como você controlar bem da sua saúde física, orgânica, mental, controlar o seu diabetes, controlar a sua hipertensão, você evitando complicações como AVC, você impede esses fatores que são fatores agravantes para o Alzheimer. Um deles é a depressão. Há estudos que mostram que a depressão é um fator de risco
para demência. Então é interessante as pessoas tratarem a depressão. Foi terrível, foi sofrimento demais para a família. Então, aí eu tinha meus irmãos que davam apoio também, ajudava. A gente colocava ela na frente da televisão para ver se... Mas aí ela falava assim, não, você não presta, eu não quero assistir televisão. Eu quero ir procurar meus filhos. Eu era obrigada a sair com ela na rua para procurar. Ela perguntava para as pessoas se não tinha visto os filhos dela, que tinham saído de casa e não tinham voltado. Então, como eu, as minhas irmãs, meus irmãos, ela achava que nós ainda era criancinha. Então, deu trabalho demais assim na memória dela. Então, nós tivemos bastante trabalho. Em 2014, surgiu nas telas dos cinemas o filme Para Sempre Alice, que conta a história de Alice, uma renomada professora de linguística. Aos poucos, ela começa a esquecer certas palavras e se perde pelas ruas de Manhattan. Ela é diagnosticada com Alzheimer. A doença coloca em prova a força de sua família, enquanto a relação de Alice com o marido se aproximam. I am struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment.